Fala galerinha da Gabi, mais um vídeo aleatório no canal e no vídeo de hoje falando sobre SSD, conserto de SSD. Esse modelo de placa aqui, ela equipa várias marcas white label que vendem SSD, tá? Não vou citar nomes aí, mas nesse caso aqui é um SSD da marca Indilinks, mas se vocês verem o perfil dessa placa aqui, vocês vão perceber que existem vários fabricantes, entre aspas, com esse mesmo modelo de placa. Então aqui a controladora é uma Realtek 1135, beleza? E nesse caso aqui o SSD está completamente morto, ele não reconhece nem o disco, nem quando eu entro no modo ROM, ele não reconhece a controladora. Nesse SSD, como é que entra no modo ROM? Você vai jumpear esses dois aqui, ó, esse cara aqui com este cara aqui, beleza? Na placa nenhum outro ponto vai conseguir dar o ROM, beleza? Entrar no modo flash, ó. Então vai jumpear esses dois caras aqui, beleza? E aí, fazendo jumper ou não fazendo jumper, a placa está totalmente morta. O computador não reconhece nem a controladora, nem o SSD. O que eu vou fazer? Eu vou checar a alimentação. Então aqui, ó, são 3 fontes de alimentação. 3,3 volts vai sair desse CI aqui, nessa bobina. 1.8 volts vai sair desse CI aqui, nessa bobina, e 1.1 ou 1.2 volts vai sair desse CI aqui, nesta bobina. Este CI aqui central, ele é responsável por alimentar a controladora. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu injetei a tensão de 1.8 volts, tá? Com a fonte de bancada. Coloquei aqui álcool isopropílico na placa, coloquei breu na placa e nenhum nada, não ficou marcado em nenhum capacitor, resistor, ficou marcado que tinha curto, mas havia um consumo de 0.1 ampere. Se fosse o caso de ser um capacitor desse aqui, quando eu vou medir com o multímetro, existiam vários que estavam em curto porque eles estavam ligados em paralelo, algum deles ia apitar, né? Ele iria apitar, que eu digo, ia se declarar o culpado, ou seja, o breu ia evaporar, ou até mesmo o álcool isopropílico ia evaporar. Se você tiver aí um spray congelante, o spray congelante em volta daquele capacitor iria evaporar. E não estava acontecendo, tá? Então eu tinha 2 placas aqui com o mesmo defeito, uma delas eu comecei a desmontar, vamos dizer assim, a tirar aqui os possíveis culpados. Quando me deu um estalo, eu pensei, não, para aí, se eu estou injetando tensão, tá tendo consumo, e eu não estou vendo aqui a resposta em meio térmico, significa que o culpado que está dissipando essa energia tem uma massa muito grande. E aí quando essa massa é muito grande, ele consome, mas demora muito tempo para esquentar, até mesmo o pouco que esquenta já vai dissipar. E aí todas as peças se encaixaram e eu fui direto no chip da controladora, tá? Então 2 plaquinhas aqui com o mesmo defeito, tirei o chip fora, sumiu o curto. Beleza? Apesar de que se vocês forem pesquisar aí vídeo de indiano, principalmente indiano conserta muito SSD e bota na internet aí, teve até um indiano que pegou esse CI central, que nesse caso essa placa está removida, como eu falei para vocês, eu comecei a carniciar a placa, né? Ele tirou esse CI fora aqui, que era ele o culpado, e mais alguns capacitores aqui no entorno, e ele colocou uma plaquinha, eu acho que é um step down, externa, tá? E aí fez gerar 1.8 volts aqui, no pé desse indutor para alimentar a controladora. Obviamente que isso aí vai ser feito por uma questão só de acessar os dados do SSD para remover, né, fazer o backup dos dados do cliente, se você estiver arrumando para alguém. E aí o SSD vai tá perdido, ele não vai ser mais confiável. Beleza? O vídeo de hoje ficou meio longo, meio enrolado, mas é isso aí. Conforme eu for aprendendo aqui sobre SSDs, eu vou compartilhar com vocês. Valeu, fui!